estão vindo, né? Mas a gente vai orando. Chegando fim de ano é assim mesmo. Quando começa o ano, é uma bênção, né? Mas eu quero falar aqui um pouco a respeito do jugo desigual, onde nós temos aqui um exemplo na segunda epístola do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Quero ler aqui alguns versículos da palavra de Deus, capítulo 6, versículo 14 da segunda epístola de Paulo à igreja de Coríntios, quando ele diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo de Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém? Nós podemos observar este texto bíblico quando fala a respeito de jugo desigual, e nós, quando o apóstolo Paulo usou esta palavra aqui, jugo, se a gente for buscar no original, esse jugo, ele quer dizer, na nossa linguagem nordestina, canga. Não sei se alguém sabe aqui o que é uma canga. É um pedaço de madeira com uma cavidade de um lado e outra do outro, onde se coloca num carro de boi para carregar, ou num arado para se arar a terra, e coloca um boi de um lado e outro do outro, para os dois iguais puxar o arado ou mesmo a carruagem. E os dois têm que ser do mesmo tamanho, porque senão o carro fica torto. Tem que ter a mesma proporção física, para um não puxar mais do que o outro, porque se um puxar mais do que o outro, quebra o jugo, quebra a canga, né? Se botar um bravo e um manso, também não dá certo, vai haver um estrago grande. O bravo vai torar a canga, ele não vai aceitar de jeito nenhum. Então tem que ser os dois iguais na mesma proporção. Por isso o jugo tem que ser igual, ele não pode ser desigual, para equilibrar o carro. O carro só anda, ou o arado só ara a terra, se os dois estiverem andando na mesma proporção. Amém? Deu para entender o que é um jugo? Na minha linguagem eu conhecia como canga, né? Então é um pedaço de madeira desta forma. Lá na minha loja eu vendo esse negócio de botar em boi, canga de boi. Se alguém quiser ir lá, pode ir lá para ver bem direitinho como é. Eu podia ter trazido um, era para mostrar aqui. Mas aí o apóstolo Paulo estava aqui mostrando para a igreja em Coríntios. Se a gente começar a ler os contextos aqui, ele estava falando a respeito de associar-se pessoas crentes com pessoas descrentes. Também ele estava falando aqui em andar em acordo, crente com não crente, andar junto, crente com não crente, namorar, crente com não crente, e aí se casar, né? Um fiel com um infiel, vai dar errado, o carro vai quebrar, viu? Porque não vai dar certo, um vai puxar para um lado, outro para o outro, né? Se a gente for lá para Amós, capítulo 3, versículo 3 do Antigo Testamento, nós vamos nos deparar com um versículo que diz: duas pessoas andarão juntas se não tiverem acordo. Então, a verdade, irmão, é que praticamente é impossível haver comunhão e um relacionamento totalmente saudável quando um casal possui valores diferentes. Por mais que ele se ame, mas haverá
algum momento em que os dois entrarão em conflito. Aí eu fico observando, nós que somos a igreja do Senhor, nós precisamos entender que quando a palavra de Deus fala, é porque é verdade. Eu nunca vi alguém crente casar com quem não é crente para tirar as contas certas. Vai no mínimo pagar um preço tremendo. Eu conheço alguém assim, moça que não era evangélica e começou a namorar com um rapaz que não era crente e casou com ele, mas passou pouco tempo, passou 22 anos pagando preço, até apanhava. Hoje ele é crente, mas ela sofreu um bocado, viu? Fazer como diz o ditado popular, comeu o pão que o diabo amassou, viu? Para poder ele aceitar Jesus. Porque na realidade, irmão, tem pessoas que dizem o seguinte: não, mas tem rapaz que às vezes casa com uma moça que não é evangélica, depois ela vai aceitar Jesus. Aí a moça começa a namorar um rapaz que não é crente, depois quando casar melhor, aceita Jesus. Se aceitar é um milagre, mas não é lógica. A lógica, se você ler lá no Antigo Testamento, as pessoas que namoravam naquela época só podiam casar-se com pessoas da mesma linhagem, da mesma tribo, para evitar problemas. Trazendo para o sentido geral, que não é namoro, também vale para nós que somos cristãos não se associar com os infiéis, porque ele diz: que comunhão tem as trevas com a luz? Porventura Deus iria estar de acordo com Belial, ou com Satanás, ou com o diabo? Jamais. Por quê? Porque muitas vezes, irmão, nós somos cristãos, conhecemos a palavra de Deus, professamos uma fé em Cristo, e a gente começa a andar com outro que não é cristão, às vezes até diz que é, porque crê em Jesus Cristo, mas não obedece. Então o que acontece? A tendência é ele puxar o que é fiel para o lado do infiel. Por quê? Porque a Bíblia diz que as trevas é mais prudente do que a luz, e a palavra de Deus não mente. Então quando eu começo a andar com quem não é fiel, com quem não é cristão, com certeza eu vou pegar os costumes de alguém, e daqui a pouco eu estarei entrando pelo caminho da impiedade. Se a gente observar, você pode pegar alguém e levar para morar lá no Rio de Janeiro. Alguém que estava aqui na Paraíba, nasceu no sítio e veio para a cidade, daqui foi para o Rio de Janeiro. Linguagem normal, sem gíria. Aí você leva lá para o Rio de Janeiro, ele passou lá, vamos botar pouco tempo, vamos botar 10 anos. Quando volta, queira ou não, ele vai voltar com uma gíriazinha do Rio de Janeiro, um sotaquezinho carioca. Sabe por que é isso, irmão? Convivência. Quem convive, aprende. Amém? É assim ou não é? Quem convive, aprende. Eu tenho uma prima que estava aqui essa semana, veio para o nosso encontro. Ela mora nos Estados Unidos. Ela saiu daqui e os meninos dela falavam português, pequeno. Hoje nenhum fala mais português, só sabe falar inglês, porque convive com o povo que fala inglês. Então são costumes. E por que a igreja de Cristo vai se juntar com os infiéis e não vai pegar os mesmos sotacos? E o pior que o sotaque do infiel, irmão, é pecado, é violação à lei do Senhor. Nós podemos observar que isso acontece porque uma pessoa que não nasceu de novo espiritualmente, por mais que queira, ela não consegue obedecer a palavra de Deus, de maneira nenhuma. Quem não conhece a palavra, quem não nasceu de novo, renunciou a si mesmo, ele não vai obedecer nunca. Está difícil até os que aceitaram a Cristo, irmão.
Até quem confessou a Cristo é uma luta para obedecer a palavra. Imagine quem não confessou. Aí é que fica difícil. Eu digo porque eu passei por isso. Eu, quando não era evangélico, eu tinha o maior desejo, a maior vontade de deixar de beber, deixar os vícios. E eu até parava uns dias, mas andando com quem eu caí novamente. Não dá para se segurar. E eu só vim me segurar quando eu me afastei das más companhias e aceitei a Cristo como Salvador, e a palavra começou a me moldar de dia em dia e de glória em glória, como diz o apóstolo Paulo. Então por isso que nós devemos ter cuidado, porque a palavra de Deus nos mostra bem claro. Se nós lermos aqui, por exemplo, Romanos capítulo 8, versículos 7 a 8, a mentalidade da carne, irmão, é inimiga de Deus, porque ela não se submete à lei de Deus. Alguém pode ler esse versículo, por favor? Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8. A palavra do Senhor, ela transforma a mentalidade do ser humano, e aí a gente se submete ao nosso Deus. A gente domina, nós somos dominados pela carne se não conhecermos a palavra. Alguém pode ler? Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8. Pronto. A carne não pode ser sujeita à lei de Deus. Por quê? Porque a inclinação da carne é para as coisas da carne, é para o pecado, é para os desejos desenfreados, como diz a Bíblia Sagrada. Então, se um jovem é evangélico e não, mas eu vou ali, eu tenho um joguinho ali com um amigo, a gente vai para o racha ali, é um menino de gente boa. Irmão, gente boa não quer dizer que pratica coisa boa. Tem tanta gente que é gente boa, mas não é cristão, então ele está liberado a fazer tudo. Apesar que, infelizmente, hoje, dentro dos templos, há muitas pessoas que confessou a Cristo e vive impiedade, e vive praticando impiedade, praticando pecado. Então, o cuidado é esse. Quando o apóstolo Paulo estava aqui exortando a igreja de Corinto à santidade, ele estava aqui mostrando que não se pode ter comunhão as trevas com a luz, e nem muito menos o jugo desigual. Muitas vezes eu fico observando que pessoas evangélicas andam junto com quem não é, e ele escuta dioturnamente, irmão, só o que não presta, porque na boca de quem não tem temor de Deus só sai coisas que agradam ao diabo. É a cultura nordestina, a cultura do nosso país é dessa forma. O tratamento de quem não é trabalhado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo é totalmente diferente do nosso. É um caráter podre, porque ele vem da inclinação da carne. O caráter cristão, ele é diferente. Ele vem através da palavra, ele vem através do Espírito Santo de Deus. Então muitas pessoas, irmão, eles apostam que justamente o namorado, a namorada irá se converter após o casamento, como eu falei. Mas quem garante isso? É engano. A palavra de Deus, ela nos mostra, ela não volta atrás. Então, inclusive alguns chegam até a usar a passagem bíblica que em Atos dos Apóstolos 16 e 31, quando o apóstolo Paulo estava ali mostrando ao carcereiro, e de crer no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Então, se eu creio, ele também vai ser salvo. Mas não é assim não, irmão. A conversa aqui é outra. Quem crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Mas aí é promessa de Deus. Não é lógica eu ir buscar alguém que não é crente para se unir a mim. Então vai dar tudo errado, porque ele vai me puxar para o outro lado. Eu convivo dioturnamente, irmão, no meu trabalho. Eu me deparo com pessoas que não são evangélicos e simplesmente são 19 anos de evangelho, mas se a gente não tiver cuidado, a gente escorrega e daqui a pouco está compartilhando os assuntos com eles.
é dioturnamente vigiando, e de vez em quando aparece um ainda e diz: não, pastor, é para ver se a gente concorda, e a gente tem que ter cuidado para na mesma hora frear com a palavra, ou então se calar e sair andando, se não quiser ter confusão. Isso é para não comungar junto, porque a Bíblia Sagrada diz: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Mas ela diz também: segui a paz com todos, mas a comunhão só com os santos. Comunhão só com os santos. Andar junto, é ter os assuntos junto, é compartilhar com alguma coisa dele. Então comunhão só com os santos. Não é nem com os crentes, é com os santos, a Bíblia diz, não? Porque nem todo crente é santo. Tem muitos que são crentes, mas não são santos. Então a gente tem que ter esse cuidado. Satanás é crente que estremece, mas não obedece. É a palavra que diz. Então por isso que a gente tem que ter muito cuidado até com quem diz que é, mas não são, como está escrito em Apocalipse no capítulo 3 e o versículo 9. Muitos que diz que são e não são, mas são sinagogas de Satanás. É a Bíblia quem diz, irmão. Infelizmente é isso. O apóstolo Paulo estava aqui falando, é verdade que ele estava batendo aqui justamente sobre alguns obreiros fraudulentos que havia na igreja de Coríntio, dizendo que era e não era. E ele disse que o povo fuja, não se prendais ao jogo desiguais, fuja deles. E existe, irmão, existe muitos dessa forma, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Amém? Então, observando aqui, quando eles acreditam que após o casamento basta declarar esse versículo e o seu cônjuge se converterá. Então é claro, irmão, que existem casos que, para a glória de Deus, isso acontece, mas infelizmente nem sempre é assim, pois o apóstolo Paulo, ele alertou quando ele disse: não se prendam em julgo desigual com os descrentes. Isso é 2 Coríntios 6,14, o qual foi lembro, pois o que tem em comum a injustiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Ou Deus com Baal, com o diabo? Então esse assunto é muito sério, porque nos dias de hoje, infelizmente, a gente observa meninas, adolescentes, moças, namorando jovens que não são evangélicos. E os pais até permitem: não, mas ele é gente tão boa, é de uma família tão boa. Eu nunca ouvi dizer que família boa é salva. Família que é salva é família que aceita Jesus como Salvador. Não é assim, irmãos? Eu lembro que em 2014 eu dirigi uma congregação em Campina Grande, e eu afastei de um conjunto, de um departamento, uma jovem adolescente e um adolescente. Afastei os dois. A menina tinha 13 anos, o jovem tinha 14. Flagramos alguns vídeos deles e aí tivemos que afastar. O rapaz ficou lá arrependido, orando e tal. Hoje é crente, está na igreja firme. A moça não quis negócio. Eu conversando com ela e a mãe e minha esposa, e ela ria da minha cara. E sabe o que aconteceu? Simplesmente ela desviou-se, foi embora para João Pessoa, juntou-se lá com um rapaz que não era que não tinha uma boa índole, envolvido com droga, com um bocado de coisa. Resultado, voltou para casa agora com um menininho no colo e desviada. Sabe o que é isso? Jugo desigual. Porque quando o jugo é os dois puxando para o mesmo lado, aí Deus aprova, aí o carro anda, aí o arado vai forte, aí tem força. Não tem barreira que sustente, irmão, quando os dois estão na mesma posição, puxando para o mesmo lado. Eu até fico muito preocupado, irmão, quando há casais na igreja que não se combinam. Eu fico preocupado. Isso é a mesma coisa de julgo desigual. Casais que não se combinam na igreja. Eu vejo, me deparo de vez em quando com pessoas individualistas dentro de casa. Isso é julgo quebrado. E julgo quebrado, irmão, o carro está torto, está penso, não anda. Eu vejo no dia a dia, irmão, eu fico muito preocupado. Ainda esta semana passada eu estava aconselhando um senhor já bem mais velho do que eu, individualista. Na casa dele não tem acordo, a esposa não tem moral nenhuma, é só ele e pronto. E eu chamei ele a atenção
E conversei com ele. Eu digo: o senhor já é bem mais experiente do que eu em umas coisas e outras não. Nesse ponto eu vou lhe dar um conselho. E chamei ele, conversei, e ele também não deu uma palavra. Não sei se consertou, mas que estava tudo errado. Individualista é só eu e pronto, e tchau. E a mulher faz do lado dela, tudo separado. Isso não existe. Se nós casamos, então é a nossa casa, os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos negócios, é o nosso dinheiro, é as nossas finanças, porque nós somos os dois uma só carne. Se não acontecer isso, é jugo desigual. Amém? Então, para compreender melhor, nós precisamos saber qual o significado deste jugo. Então, como eu acabei de falar, o jugo é aquela peça de madeira colocada justamente sobre os dois bois. É o que une as forças para conduzir o carro. O apóstolo Paulo estava aqui falando à igreja de Corinto, quando ele diz: e que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Mas isso já do Antigo Testamento já se vinha falando. Os sacerdotes, os homens experientes da lei, já vivia falando aqui a respeito dessa desigualdade. O Zacarias, se você ler o livro de Zacarias, ele fala muito sobre isso, irmão. A diferença do que serve a Deus e o que não serve. Então, se eu sirvo a Deus, eu tenho a obrigação, é um dever meu de ser diferente, irmão. É um dever meu de ser fiel, de andar em comunhão, de andar com o jugo aprumado, como se diz. Mas aqui, quando o apóstolo Paulo começou a exortar a igreja de Corinto, e ele começou a falar aqui das lições espirituais dos vasos, e era a situação da igreja, era um desmantelo muito grande na igreja. Depois ele começou a falar a respeito do julgamento do tribunal de Cristo, daqueles que estavam na casa, mas e uns iam receber os galardões, outros iam ser condenados. Ele começou a mostrar, falou sobre divórcio, a igreja dos 9 dons espirituais, a igreja escolhida, que era a igreja privilegiada, mas estava nessa situação. A igreja que não tinha amor, e ele começou a dizer: é preciso que tenha amor. Não interessa falar a língua estranha, a língua dos anjos, dos homens, não interessa ser bonzinho, dar as coisas ao povo, mas se não tiver amor, de nada serve. Aí ele saiu corrigindo, e chegando aqui na segunda epístola, ele falou do tribunal de Cristo, e começou a falar também a respeito justamente do jugo desigual, porque estava acontecendo dentro da igreja isso. Era alguém pregando distorcido. Não tem nada não. Aqui a gente aceita. Tem igreja assim hoje, irmão. Tem igreja por aí dizendo que aceita tudo. Não, pode vir para cá, aqui a gente aceita tudo. E ainda consagra. Tem igreja dessa forma, para encher, para ver a igreja cheia, irmão. Tem igreja, tem gente que abre igreja, nome de igreja, somente para confrontar os fiéis. Existe. Essa semana eu estava ouvindo uma entrevista de um intitulado pastor, que chegou em Campina Grande, abriu uma igreja aí, e já estava falando dos outros, perseguindo os outros. Sabe o que é isso, irmão? Jugo desigual. O que é eu perseguindo Alexandre, que é crente, igual a mim? O que é eu perseguindo Valdez? Então, jugo desigual não chega no céu. Ou andam os dois na mesma proporção espiritual, com a mesma proporção que o alvo seja Cristo, ou não vai a lugar nenhum. Isso é namorado, isso é sócio, isso é casais, isso é cristão. Ou vai na mesma proporção, ou não chega no céu. É a verdade da palavra de Deus. Amém? Eu fiquei preocupado um dia, ali no estado do Pernambuco, um rapaz crente que abriu uma loja de sócio com um que não era crente. E eu cheguei lá para vender uma mercadoria a ele, e ele disse: eu estou de sociedade com fulano de tal. Eu digo: eu vou orar para dar certo. Ele ficou rindo. Disse: por que tu está falando isso? Eu digo: depois você sabe. Ainda durou muito, durou 6 meses de separar a sociedade. Porque a palavra de Deus, irmão, ela não pode entrar em contradição. O que está escrito aqui é Deus falando. É a palavra de Deus, não é do homem. E quando ele diz que não dá certo o jugo desigual,
é para sociedade, é para tudo. Ah, mas eu vou me isolar, eu não posso nem comprar nada a quem não é crente. Não tem nada a ver. Jesus andou no mundo, andou no meio do pecado, mas não pecou. Jesus, ele andava por onde o povo era pecador, mas ele não pecou. A função dele era esclarecer a verdade. Então nós precisamos também ser dessa forma, essa forma de apresentar Cristo, mas não comungando com o jugo desigual. Amém? Glória a Deus. Então, esses problemas acontecem muitas vezes com namorados. Jovens, é um perigo. Um jovem crente. Eu estava assistindo uma palestra de um pastor da igreja congregacional. Ele é psicólogo e é professor de universidade. E ele disse: o maior índice de desvio de crente jovem é na universidade. O jovem é crente na igreja, que é uma benção, criado na igreja, na palavra. Quando ele chega na universidade, principalmente no curso de psicologia, ele deixa de ser crente, ele se desvia. Porque se o João Vitor passou pela universidade, ele sabe. Se o cara não for crente mesmo na palavra, ele se desvia. As ofertas são muitas, irmão. Muitas. Eu já passei por dentro da universidade, eu sei como funciona. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque tem disciplina que ela deturpa os pensamentos cristãos. Se você não for firme na palavra, você já está desviado. Aí as companhias é que vêm justamente mais prudente do que os próprios irmãos da igreja, para ver se arrasta você para o inferno. E a gente tem que ter cuidado com isso. Se a gente não tiver convicção na palavra e dizer que eu não posso me unir com tal coisa, por isso que o apóstolo Paulo disse à igreja de Coríntios, porque acontecia, irmão, acontecia investidas do mesmo jeito de hoje, não é diferente não. Lá existia pessoas ensinando distorcidos, falsos profetas, existia muito tipo de coisas que estavam acontecendo na igreja, que Paulo escreveu, e ele disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém que faça. Quando o apóstolo Paulo disse isso, irmão, é porque com certeza tinha alguém perguntando: será que eu posso fazer isso eu sendo crente? Será que eu posso fazer aquilo eu sendo crente? Ele disse: todas as coisas me são lícitas, se eu quiser fazer eu faço, mas elas não convém a mim que eu faça, eu como cristão. Que é exatamente por isso que o Senhor recomenda ao casamento que seja feito entre pessoas que obedecem a sua palavra. Casamento, irmão, é para a vida toda, não é somente para uns dias, como alguém pensa. A Bíblia Sagrada diz que casamento é uma união eterna. E quando se vai casar, que chega diante do juiz, do magistrado ou do sacerdote, você é perguntado: você promete viver com fulano de tal até que a morte separe? E o cabo: prometo, diante de Deus, das testemunhas, de quem estiver por lá, promete-se viver até que a morte separe. E como é que eu vou viver de uma forma desigual? Então não dá certo. Por isso que a Bíblia Sagrada nos alerta isso, que é bom que seja com pessoas que obedecem à palavra, porque é para a vida toda, e não arriscar justamente separar antes do tempo. E justamente é aconselhado que você se envolva com pessoas que pratiquem a mesma fé. Eu digo pratica a mesma fé, porque julgo desigual não só dá com quem é crente e quem não é não. Existe também em denominações. Por quê? Eu vi agora há pouco um casamento de uma menina da Assembleia de Deus com um jovem que é de uma igreja que não tem pastor. É uma igreja diferente, que os sacerdotes é quem administra a igreja. E sabe o que aconteceu? Só vive brigando, porque uma quer ir para uma igreja, outra quer ir para outra. Ela foi aprendida na Bíblia Sagrada, ele foi aprendido nos costumes
do salão de lá. Então o que acontece? Só vive brigando esse casal por conta disso. Ela não está satisfeita no salão dele e ele não quer ir na igreja dela, que é onde tem a palavra que corrige. Então o julgo desigual se dá destas formas. Quando um jovem for escolher uma moça para casar, escolha uma moça que tenha o mesmo segmento de fé dele, para evitar desigualdade no julgo. E da mesma forma as moças também são culpados, porque os pais é quem aconselha os filhos. E às vezes o pai aceita um namoro de uma mocinha adolescente com um jovem que não é cristão. E quando os pais aceitam, eles estão colaborando com o desmancho de uma base de um casamento. Porque o namoro, irmão, é a base de um casamento. Namoro, quando se começa a namorar, é pensando quem é cristão, quem é crente, obediente. Quando vai namorar, vai pensando logo em casar. Porque o fica está grande, irmão. Só que o fica não é de Deus. Quando Jesus vier, fica também. Porque quem fica, acontece muita coisa. Acontece fornicação, sexo antes do casamento. Tudo isso é coisa do diabo. Porque a Bíblia Sagrada diz que não herdarão o reino do céu. Vamos ler aí Apocalipse capítulo 8, capítulo 21, versículo 8, para você ver o que é que diz a palavra de Deus. Apocalipse 21 e 8. Veja o que diz a respeito dessas coisas. Apocalipse 21 e 8. Pode ler. Amém. Veja que interessante. Quando ele fala dos tímidos, é o que se envergonha de Deus, se envergonha de ser crente. Você sabia que quando o julgo está desigual, o cara nem diz mais que é crente? Eu visito ali a igreja da Palmeira, ali a torre. Então tu é crente? Não, eu sempre vou à igreja. Isso aí só chama-se os tímidos. Esses estão aqui no time dos incrédulos, dos abomináveis. Está no time dos homicidas. E no meio também está aqui fornicadores. Fornicadores são os jovens que praticam sexo antes do casamento. Amém? Quando é casado, chama-se prostituição. Quando é solteiros, fornicadores. Esses estão no meio aqui dos feiticeiros, dos idólatras, dos mentirosos. E a Bíblia está dizendo que a sua parte será no céu. Está dizendo que é no lago que arde com fogo e enxofre. Não é como fogo, como alguém prega por aí. É com fogo e enxofre. Porque o enxofre pegando fogo, irmão, é coisa ruim, viu? Chegue perto para você ver uma coisa. Imagine esse fogo que é mais quente do que as lavas de vulcão em erupção. Eu acredito que é mais ou menos sobre como aquilo ali, irmão. O que é justamente a segunda morte, que é a morte espiritual. E aí, esses que caem nesse lugar não terão chances de vida eterna. Aí é chance de condenação eterna para a morte eterna. Amém? Então está aqui o alerta. O que o Senhor faz isso? Porque Ele ama. Ele fala aqui sobre o juízo final. Então, julgo desigual dá também isso aqui, irmão. Dá juízo final. Julgo desigual dá juízo final. O que é juízo final? Porque os cristãos obedientes, esses vão ser galardoados diante do tribunal de Cristo. Agora, os rebeldes vão parar aqui nesse lago de fogo
é justamente o juízo final. É a segunda morte, a morte espiritual. Então vamos ter cuidado para orar a Deus e pedir para que nós não venhamos nunca se prender a julgo desigual, mas que venhamos a cada dia andar na mesma proporção espiritual que o Senhor ordena. Amém? Deus abençoe os irmãos. Deu para entender bem o que é um jugo? É um pedaço de madeira com duas cavidades, aonde os boi puxam o carro bem igualzinho, e aí não há atrapalho, porque eles estão na mesma proporção física, na mesma proporção de altitude, e aí com certeza o carro vai andar. Então, se você quer que o seu carro espiritual ande, procura alguém da mesma proporção para se associar a você. Deus abençoe, e esta palavra venha nos perturbar um pouco, para que a gente possa se corrigir e buscar a santificação diante do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé.